Para que serve a low carb? O foco desse curso é a low carb na gestão da composição corporal. Mas a low carb tem inúmeros trabalhos mostrando ser uma estratégia interessante para outras doenças. Uma delas, uma das mais comentadas, né, no meio científico, é para a síndrome do ovário policístico. A low carb pode ser uma estratégia muito eficiente para a síndrome do ovário micropolicístico, porque essa é uma síndrome que é caracterizada por uma resistência à insulina, pela retenção de líquido, pela dificuldade em perder peso. E a low carb, então, diminuindo essa insulina, vai melhorar a produção de hormônios luteinizante, vai diminuir os hormônios andrógenos, então melhorando o perfil endócrino na síndrome e também contribuindo para melhorar a resistência à insulina. Você tem acesso a uma prática clínica de síndrome do ovário policístico disponível aí no site do Instituto Ana Paula Pujol. No diabetes gestacional, no refluxo gastroesofágico, na esquizofrenia, na epilepsia, na degeneração macular, para melhora da disposição física, cognitiva. Isso é um relato assim muito comum dos pacientes, que nos primeiros dias eles se sentem mais cansados, mais irritados, com dificuldades de concentração, mas que depois a energia, a disposição aumenta consideravelmente. Por o tratamento das doenças articulares, porque pode diminuir marcadores da inflamação, na redução de gordura visceral como uma estratégia com mais resultados do que a low fat, no tratamento da psoríase, na melhora da densidade mineral óssea, na tireoidite de Hashimoto, na melhora da fertilidade. Esses são os trabalhos, então, que citam essas indicações para low carb. Além disso, na acne, que a gente tem uma diminuição dos hormônios andrógenos e também uma inibição da conversão de testosterona de hidrotestosterona. Na prevenção de câncer, porque na low carb a gente diminui o principal hormônio relacionado ao câncer, que é o IGF-1, nas doenças neurológicas, mostrando prevenir Parkinson, Alzheimer, demência, e na longevidade. E um artigo interessante aí associado ao câncer de mama, que é o efeito da low carb, do jejum intermitente no câncer de mama. Esse trabalho de 2016 mostrou que os efeitos pró-cancerígenos da obesidade, eles podem ser revertidos por perda de peso por meio da restrição calórica low carb ou pelo jejum intermitente, mas não são revertidos com uma dieta de baixo teor de gordura. Na doença gordurosa hepática não alcoólica também tem muitas publicações, porque dois genes principais do acúmulo de gordura no fígado são SHREBP e SREBP1C. Com a low carb, com níveis reduzidos de frutose, de glicose, de insulina, eu tenho então a inibição desses dois genes. Num estudo paralelo de 3 meses, foram comparadas duas dietas de 1.100 calorias. Só que uma com menos de 50 gramas de carboidratos e a outra com 180 gramas de carboidratos dia. No grupo que consumiu uma dieta de 1.100 calorias com menos de 50 gramas de carboidrato dia, provavelmente uma low carb restrita ou very low carb, reduziu 30% o nível de gordura hepática. E já na dieta que fez 1.100 calorias, mas com 180 gramas de carboidrato dia, reduziu somente 10% o nível de gordura no fígado. Esse é um outro trabalho que mostra que somente 2 semanas de intervenção very low carb ou cetogênica com menos de 20 gramas de carboidrato dia, quando comparada a uma dieta hipocalórica, mas com 50% de carboidratos, mostrou uma maior redução do percentual de gordura hepático, passando de 55% para 14%, uma diferença estatisticamente significativa. Já o grupo com restrição energética passou de 28% para 23%. E com relação ao emagrecimento ou obesidade, dezenas de estudos clínicos têm investigado o sucesso de planos
de dietas com baixo teor de carboidrato e cetogênicos no emagrecimento. Você pode, inclusive, verificar vários estudos disponíveis no material de apoio. Entretanto, a maioria dos estudos foram realizados por um período de até 6 meses. E muitos estudos, então, mostraram que dieta com restrição de carboidratos, independentemente da restrição calórica, leva a uma maior perda de peso do que dietas com restrição de gorduras. Essa aqui é uma meta-análise que eu selecionei para incluir nesse curso, que é uma meta-análise com 17 estudos, só que foram estudos randomizados e controlados, que duraram de 6 semanas a 2 anos em 1.797 pacientes. Nesses estudos foram utilizados até 120 gramas de carboidrato dia e comparado então a estudos que realizaram o protocolo low fat utilizando até 30% de gordura dia. Veja então como resultado dessa meta-análise que a redução de peso foi mais favorável para dietas com redução de carboidratos do que para dietas com redução de gordura. E mais, a probabilidade de uma maior perda de peso associada com baixo carboidrato era 99%, enquanto a redução do risco de doença cardíaca com uma dieta de baixo carboidrato era maior que 98%. Esse é um outro trabalho com 322 indivíduos moderadamente obesos, o índice de massa corporal médio 31, comparando 3 tipos de dieta. A dieta low fat, a dieta do Mediterrâneo, e aí nessa dieta eles consideraram 35% de gorduras provenientes do azeite de oliva e das oleaginosas, e a dieta low carb, mas era uma dieta low carb do tipo very low carb, porque era 20 gramas de carboidrato dia durante 2 meses, e aí depois tinha um aumento gradativo até chegar em 120 gramas para manutenção do peso. O fato interessante desse estudo é que ele foi realizado por um período de 2 anos, então um período bem significativo, e mostrou que o maior resultado foi do grupo que utilizou a estratégia low carb. Outro dado interessante é que a resposta com relação ao emagrecimento, a dieta low carb ou estratégia low carb, pode ser condizente com a resistência ou com a sensibilidade à insulina. Isso significa que quanto maior a resistência à insulina, melhor o resultado com uma estratégia low carb. Algumas pessoas respondem melhor do que outras à estratégia low carb no emagrecimento. E parece que um fator preponderante seria o nível de resistência à insulina. Esse aqui é um trabalho que mostra que o resultado da low carb foi de acordo com o nível de resistência à insulina. O estudo foi feito em 44 obesas, com índice de massa corporal de 30 a 35, durante 16 semanas. E eles classificaram, então, os autores do estudo como sensível à insulina, com uma insulina menor do que 10 em jejum, e insensíveis à insulina, com uma insulina acima de 15. A abordagem dietética foi de 60% de carboidratos, 20% de gordura e 20% de proteína, na estratégia high carb low fat, e um outro grupo consumiu 40% de carboidrato, 40% de gordura e 20% de proteína. Ambas as dietas tiveram déficit calórico de 400 calorias. Todas elas preencheram o recordatório alimentar e não verificaram diferença significativa ao que tinha sido proposto. Então, nesse gráfico você observa que nas pacientes resistentes à insulina, a resposta maior na redução de peso foi na low carb high fat. Entretanto, nas pessoas sensíveis à insulina, o melhor resultado na redução de peso ocorreu com a estratégia high carb low fat. Apesar de ser um estudo bem interessante, o N é baixo, em uma amostra somente de 9 pessoas. Então essa foi uma das limitações do estudo. Agora, um outro trabalho publicado em 2017 mostrou que a eficácia da estratégia low carb depende do metabolismo da glicose de obesos e não obesos. Os indivíduos normoglicêmicos
perderam mais peso numa dieta rica em carboidrato com baixo teor de gordura, enquanto que indivíduos pré-diabéticos foram muito mais suscetíveis a perder peso com uma dieta com foco na quantidade e na qualidade dos carboidratos. Outra possível vantagem da low carb é a recuperação de peso perdido. Então, esse aqui foi um estudo de 2 anos de intervenção e que teve 4 anos de follow-up, ou seja, de acompanhamento pós-intervenção nutricional. E vocês podem ver no gráfico que o grupo que mais perdeu peso foi o grupo de low carb. E no gráfico, então, ali na parte com fundo branco, você observa que o que menos ganhou peso, que recuperou peso após a dieta, foi a dieta mediterrânea, seguido da dieta low carb e dieta low fat. Entretanto, nesse estudo, eles utilizaram menos de 20 gramas de carboidrato dia durante 2 meses. Parece que estratégias de restrição de carboidratos mais radicais pode contribuir mais para a recuperação do peso perdido. Mas que ainda comparando low fat com low carb, na recuperação de peso perdido, a low carb foi superior. Esse aqui é um trabalho muito interessante que ele traz os resultados de uma dieta cetogênica. Porém, é uma dieta cetogênica do tipo mediterrâneo. Quando eu utilizo a dieta cetogênica no consultório, seja para periodização ou seja para melhora da resistência à insulina, é esse tipo de estratégia que eu utilizo, que é a cetogênica mediterrânea. Vamos conhecer então um pouco desse tipo de intervenção. A intervenção foi feita com 31 obesos durante 12 semanas. Eles tinham um consumo moderado de vinho, de 200 a 400 ml, moderado para eles, porque particularmente com 50 ml eu já fico bêbada, mas para eles 200 a 400 ml era o consumo moderado. Eles não consumiam tubérculos, frutas e consumiam só vegetais, totalizando no máximo 30 gramas de carboidratos. E eles consumiam muita gordura. E a principal fonte de gordura era o azeite de oliva, mais de 30 ml dia. Eles comiam pouquíssima carne vermelha, não consumiam gordura trans, não consumiam carnes processadas. E a principal fonte de proteína era o peixe. E eles não contavam calorias, a principal contagem era qualitativa e o que eles contavam mesmo era o consumo de carboidratos dia. Eles realizaram durante o período de intervenção a suplementação com micronutrientes, aproximadamente 100% da RDA. Vejam então nos resultados do estudo, destacado aqui no slide, que houve uma perda de 13% do peso em um período de 12 semanas. Houve uma redução de colesterol total de 10,38%. Reduziu o colesterol LDL e aumentou o colesterol HDL. O triglicerídeo reduziu 47%, foi uma redução muito significativa. A glicemia reduziu 15% e também houve uma melhora na pressão arterial, tanto diastólica quanto sistólica. Uma vantagem da low carb é a manutenção da massa magra. E quando eu falo manutenção ou retenção de massa magra, é diferente de hipertrofia, ok? Nesse slide você observa o resultado de uma avaliação física de um paciente. Observem que de julho a outubro houve uma redução de 88,150 kg para 81,200. Só que desse peso, quase que 100% foi de gordura. E se você avaliar no gráfico de massa magra, a gente tem no início 63,6 kg de massa magra e em outubro 63,400, praticamente uma retenção máxima de massa magra. Então observe que o paciente submetido a uma estratégia low carb, era uma low carb restrita, mas ele estava sendo submetido ao exercício físico e mesmo assim ele reteve praticamente 100% de massa magra e perdeu praticamente todo o peso em gordura. E na verdade no consultório isso é o que as pessoas mais buscam. E esse é um resultado
mais favorável metabolicamente, até para evitar a recuperação do peso perdido. A impressão estética é até que houve aumento de massa magra, porque como diminui a camada de gordura que fica em cima do músculo e o músculo fica mais tonificado, dá a impressão, inclusive, de que houve aumento, de que houve hipertrofia. Mas, nesse caso aqui do slide que vocês estão observando, não houve hipertrofia e sim retenção de massa magra com oxidação de gordura. E falando em retenção de massa magra, eu já quero entrar num outro aspecto. Uma dúvida muito comum entre colegas e pacientes é se a low carb vai promover perda de massa muscular. Bom, a retenção de massa magra é diferente de hipertrofia, como eu falei para você. E quando a gente ativa com a low carb a via AMPK, veja nesse esquema que a AMPK é antagônico à mTOR. E a mTOR, que é a principal proteína associada à sinalização muscular proteica, ele ativa então a proteína P36S6K, que é uma das principais proteínas relacionadas com a hipertrofia. Então, no momento que eu ativo a MPK, eu posso comprometer a hipertrofia por inativação da via mTOR, da via AKT-mTOR. Agora, não ganhar massa não significa não reter massa. Esse estudo foi um estudo que comparou restrição calórica versus restrição de carboidratos em dois aspectos, avaliando o ganho de força e a espessura muscular. As duas dietas eram hipocalóricas e foram realizadas em obesos e pessoas com excesso de peso. O principal resultado desse estudo foi que, independentemente do conteúdo de carboidratos, as duas dietas não prejudicaram o ganho de força e os voluntários conseguiram manter a espessura muscular durante o treinamento de resistência. Agora anotem, as duas dietas eram hipocalóricas, porém, os dois grupos fizeram exercício de resistência. Isso mostra que se o paciente estiver fazendo uma low carb, mas estiver fazendo exercício de força, a tendência para perder massa magra e perder força é muito baixa. Inclusive, os autores colocam como resultado do estudo que a restrição de carboidratos dietética é um método plausível para manter massa muscular durante programas de restrição de energia. Um dos aspectos que eu gostaria de mencionar é que quando a gente restringe carboidratos, essa dieta ela fica com mais proteína. E mais proteína, uma dieta hiperproteica associada a estímulo de força, são dois fatores muito importantes para a retenção de massa magra. Agora, eu já atendi vários pacientes que não fazem exercício de força e que com uma dieta low carb conseguiram manter 100% da sua massa magra. Como assim, Ana? Depende do tipo de fibra muscular, depende da genética que o paciente tem para manter a massa magra, que normalmente é aquele paciente que ganha massa mais fácil. Agora notem que esse estudo foi realizado em pacientes obesos e com sobrepeso. Pacientes eutróficos ou com baixo peso, talvez o resultado seja diferente. Por quê? Pessoas obesas e com sobrepeso tendem a reter mais massa magra com uma dieta low carb hiperproteica do que pessoas magras. Trabalhos já mostram que mesmo na ausência de insulina é possível que ocorra hipertrofia muscular. Antigamente a gente se preocupava muito no consumo de carboidratos no pré e pós-treino para manutenção da massa muscular ou para hipertrofia, porque acreditava-se que a insulina era um fator-chave para a hipertrofia muscular. Porém, os estudos têm demonstrado que mesmo na ausência de insulina ou insulina em níveis basais, pode ocorrer hipertrofia muscular, porque não é só a insulina que é um sinalizador para a cascata de hipertrofia. Depende também do GH, o hormônio do crescimento, que mostrou elevar em uma estratégia low carb. Além disso, um consumo proteico mais elevado e um exercício resistido são outros fatores determinantes que podem contribuir para a retenção de massa magra. Então, relembrando o metabolismo, quando a gente fala em low carb proteólise muscular, a gente precisa lembrar que ácidos graxos não se converte a glicose, ok? Mas que aminoácidos e que o glicerol, que é o metabólito do triglicerídeo,
são fontes primárias para a neoglicogênese, principalmente aminoácidos. Esse aminoácido que vai manter o nível adequado de glicose pode ser proveniente da dieta ou pode ser proveniente dos músculos. No caso de uma dieta com restrição de carboidrato, a gente tem maior produção de corpos cetônicos no fígado. Só que o fígado não usa corpos cetônicos. E o que ele faz? Ele exporta. E esses corpos cetônicos exportados são utilizados pelo cérebro e músculo. O primeiro grande sensor da redução de glicose no corpo é o cérebro, porque a energia preferencial do cérebro é a glicose. Quando diminui o nível de glicose no sangue, ele adiciona vários mecanismos para que aumente esse nível de glicose para continuar fornecendo energia para o cérebro. Quando esse cérebro começa a receber corpos cetônicos, que é uma alternativa, uma energia alternativa para o cérebro, ele então diminui essa mensagem de neoglicogênese, de formação de glicose, porque está sendo suprida energia com corpos cetônicos. Por isso que mesmo em dieta cetogênica, que o paciente consome 1-2 gramas de carboidrato por dia, o cérebro consegue sim ser alimentado, receber energia por meio dos corpos cetônicos. Mas obviamente que ele sempre vai preferir glicose, porque é mais difícil ele converter corpos cetônicos em energia. Bom, então corpos cetônicos, como não são usados pelo fígado, são exportados e são utilizados pelo cérebro e músculos como fonte de energia. A utilização, então, de corpos cetônicos no cérebro vai reduzir a necessidade de glicose e, portanto, vai reduzir a proteólise muscular. Lembrando que no fígado, né, a gente produz esses corpos cetônicos, principalmente, e que podem ser aproveitados e utilizados como fonte de energia no músculo, convertendo principalmente 3-hidroxibutirato a acetato. Outros fatores também que contribuem para a retenção de massa magra na low carb é que há um estímulo adrenérgico e que esse estímulo adrenérgico inibiria a proteólise muscular. A própria produção de corpos cetônicos também vai inibir proteólise muscular. O beta-hidroxibutirato, por exemplo, vai reduzir a oxidação de leucina. E a leucina está associada à síntese proteica. Então, quanto mais corpo cetônico beta-hidroxibutirato, menor proteólise pela oxidação de leucina. O aumento do GH, que ocorre também com a alternativa low carb, a ativação de alguns genes como GSK3, o glicogênio sintetase 3, mantendo o glicogênio muscular, ativando o PGC1-alfa, que vai inibir o FOXO3. O que seria isso? Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente vai ver que o FOXO ele é um dos principais fatores para degradação proteica, para atrofia muscular. E quem inibe esse gene de degradação é a PGC1-alfa. Lembra que na low carb a gente ativa a PGC1-alfa. Então, ativando a PGC1-alfa, eu inibo essa degradação proteica e ainda, de brinde, aumento a capacidade aeróbica. Quando eu falo em low carb e hipertrofia, eu já estou falando então em ativar uma via que não é tão favorável para a hipertrofia. Então, vendo essa imagem, será que esse paciente conseguiu passar desse corpo inicial até esse corpo aqui com muito mais volume muscular com a low carb? Muito provável que não. Por quê? A low carb é uma via antagônica à via da AKT-mTOR, o ganho de massa magra. Então, se o paciente não tem o objetivo de reduzir gordura, o objetivo dele é ficar grande, ganhar volume, eu não indicaria low carb, porque eu estou indo contra uma abordagem que é mais fácil ganhar massa muscular, que é a abordagem hipercalórica e uma dieta rica em carboidratos. Essa atleta, Angela Borges, será que ela fez low carb para ficar com esse corpo definido? Não, ela fez então um período para ganho de volume, de massa muscular, que seria então uma dieta com maior teor de carboidratos, e depois sim ela fez uma low carb, onde ela restringiu carboidratos para diminuir o percentual de gordura e definir mais a massa muscular.
Nessa imagem aqui, relembrando, né, que quando a gente ativa a via MPK, a gente vai inibir a via de mTOR. Então, se o objetivo é reduzir gordura e manter massa, ou reduzir gordura e aumentar levemente a massa, é exercício de força com low carb. Se o objetivo é hipertrofia, não seria low carb, mas teria que ainda ter exercício de força, obviamente, e uma dieta com maior teor de carboidrato e calorias. Esse slide aqui eu acho muito interessante, porque ele mostra que a síntese proteica pode ser estimulada por distintas vias. A primeira via é aminoácidos essenciais, então, principalmente leucina promove a síntese muscular proteica. Os fatores de crescimento insulínico, ou seja, a insulina é um outro fator. E o terceiro fator é o estímulo mecânico. Digamos que na low carb, se esse paciente estiver fazendo exercício de força, dos 3 fatores eu estarei otimizando um deles, otimizando 2 deles, que seria os aminoácidos essenciais e a contração muscular. Eu só não teria o fator insulina, tá? Mas das 3 vias, 2 eu conseguiria ainda atingir com a low carb e exercício de força. Fora a questão da composição corporal, a low carb parece ser favorável para a indução da saciedade. Esse trabalho com 148 adultos, com menos de 40 gramas de carboidrato por dia, comparado com uma dieta de baixo teor de gordura e com maior teor de carboidratos, mostrou que no grupo low carb, que foram 75 pessoas, houve um menor aumento da grelina. Grelina, o hormônio da fome. Então, quando comparada à low fat, a low carb aumentou menos a grelina, que é o principal hormônio da fome. E aí, um outro dado foi analisado, o PYY, que normalmente ele cai em dietas de restrição de energia. Só que dietas com restrição de gordura, o PYY, que é o peptídeo da saciedade, cai mais do que em dietas com restrição de carboidratos. Outro dado que contribui muito para a saciedade na estratégia low carb é que são dietas normalmente com maior teor proteico, como você pode avaliar que uma dieta low fat tem 19%, 18% de proteína. Uma dieta low carb normalmente tem 25% até 30%, 35%. E a proteína é muito importante no quesito indução da saciedade. A gente ouve ainda muitos colegas falar, eu escuto ainda muitos colegas falando que a gordura aumenta a saciedade. Mas, na verdade, comparando gordura, carboidratos e proteínas, os que mais induzem a saciedade são carboidratos e proteínas, e não gorduras, ok? Os carboidratos, eles são os que mais induzem saciedade, só que em curto prazo. Então, vamos relembrar que os nossos pais, ou você que é mãe, você não deixa seu filho comer bala antes do almoço. Por quê? Porque se você gerar um pico de glicose no sangue, e obviamente de insulina, você vai induzir saciedade e ele vai ficar sem fome para o almoço. Por isso que carboidrato, principalmente carboidrato simples, promove saciedade em curto prazo, em 1, 2 horas no máximo. Agora, a proteína não. A proteína ela não gera saciedade tão imediata, ela demora mais para a obtenção da saciedade, mas é uma saciedade que dura mais tempo e que não gera hipoglicemia reacional, que é gerada pelo açúcar refinado. Então, o que acontece? A criança come bala antes do almoço, almoça pouco, chega 3 horas da tarde, ela está atacando o pacote de bolacha, se tiver em casa. Então, esses trabalhos aqui mostraram que carboidratos e proteínas conferem mais saciedade do que gorduras. Um tipo de gordura, que é uma exceção, que mostrou em um estudo conferir mais saciedade, é o óleo de coco. Nesse estudo foi utilizado 25 ml de óleo de coco no café da manhã. Eles compararam o óleo de coco com o azeite de oliva. Comparando a mesma quantidade dos 2 tipos de gordura, obviamente, o óleo de coco promoveu redução do apetite nas próximas refeições. Particularmente, eu acho 25 ml uma quantidade muito alta de gordura de óleo de coco.
Mesmo que essa gordura seja rica em triglicerídeos de cadeia média, que seja metabolizado melhor do que outros tipos de gordura, como ácidos graxos de cadeia longa, que tende a estimular mais a lipogênese do que outros tipos de gordura, eu vou aumentar muito o teor de gordura saturada na dieta, com 25 gramas já no café da manhã. Então, eu poderia utilizar, sim, o óleo de coco de manhã, mas não necessariamente essa quantidade, porque quando comparado a outras gorduras, pode sim conferir mais saciedade, e isso é que esse estudo de 2017 mostrou. Os corpos cetônicos também podem contribuir para a indução da saciedade, porque eles podem agir no hipotálamo, conferindo maior saciedade. Esse é um trabalho com 50 indivíduos não diabéticos que fizeram uma dieta cetogênica muito baixa em calorias durante 8 semanas, seguido de uma reintrodução alimentar de 2 semanas. Durante as 8 semanas, houve 13% de perda do peso corporal e durante a cetose, houve supressão do aumento da grelina, do hormônio da fome. E a escala de pontuação da fome foi menor do que durante a reintrodução de alimentos. Ou seja, mesmo pacientes que fazem uma dieta low carb, quando eles voltam a comer, quando eles saem da dieta, eles tendem a continuar comendo menos. Então, na fase de reintrodução alimentar, eles ainda têm um apetite menor. E a indução da saciedade pelos corpos cetônicos pode ser proveniente não só da resposta hipotalâmica à saciedade, mas também a diminuição do aumento da grelina. E um dado interessante é que a maioria dos estudos feitos com estratégia low carb ou very low carb era realizado da forma ad libido. O que é a forma ad libido? Eles estimavam uma quantidade X de carboidratos dia e os pacientes poderiam comer o que quisesse, quanto quisesse, desde que consumissem aquela quantidade determinada de carboidratos. O que acontecia? Quando eles avaliavam no final o seu consumo alimentar, eles verificaram que a dieta era hipocalórica, ou seja, eles não foram orientados a comer menos calorias, mas voluntariamente eles consumiram menos calorias. Isso quer dizer o quê? Que a dieta com restrição de carboidrato do tipo low carb ou do tipo very low carb pode contribuir então para uma diminuição espontânea do consumo energético. Lembrando que na low carb a gente tem redução da insulina e com a redução da insulina a gente tem aumento da sensibilidade à leptina. Leptina é o hormônio da saciedade, só que ele também é um hormônio pró-inflamatório, então a ideia é ter níveis de leptina baixo, mas a sensibilidade hipotalâmica à leptina alta. Aqui mostra então nesses gráficos, tanto a redução da insulina quanto a redução da leptina. Então nós já vimos que a low carb pode ter um efeito na inflamação, tanto por diminuição de proteína C reativa, quanto também por diminuição de leptina sérica. Quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos, principalmente de alto índice glicêmico, a gente pode estar favorecendo o aumento do apetite, porque a insulina, a hiperinsulinemia gera o aumento do apetite gerado principalmente pela hipoglicemia reacional. Normalmente no consultório a gente também observa uma redução voluntária para a compulsão por doces e carboidratos, que é o que a gente observa aqui no gráfico desse trabalho, num período de 2 anos, a preferência por carboidratos em quem estava submetido a uma dieta com restrição de carboidratos foi menor do que quem estava submetido a uma dieta com restrição de gorduras. E a preferência por doces também. Na prática, a gente observa que nos primeiros dias há um aumento da necessidade de doces, há um aumento da necessidade de carboidratos. Afinal, a gente está restringindo a principal fonte de energia, a fonte mais fácil de energia, tanto do corpo quanto do cérebro. Então, precisa de um tempo para readaptar esse corpo a usar a gordura e corpos cetônicos como fontes de energia. Por isso que nos primeiros dias tem os sintomas de fraqueza, de vontade de doce, de carboidrato, mas depois essa vontade reduz consideravelmente. E o mais interessante é que quando as pessoas comem doce, elas relatam precisar de uma quantidade muito menor para se satisfazer. E aquilo que era um doce normal se torna muito doce. Então, as pessoas passam a comer chocolate amargo, chocolate 85% cacau e não conseguem mais consumir aquele chocolate ao leite, porque o paladar fica mais sensível a alimentos
adoçados.